forma subliminar, nós temos estado a receber um impulso, uma, uma influência para unir opostos. Como se disse há pouco, estes últimos 60 anos, nós observamos esta interseção entre a posição espiritual do Oriente e a posição espiritual do Ocidente. Já sabemos que isso tem subprodutos que são menores e tem subprodutos que são sincréticos, tem subprodutos que são amálgamas. Mas eu não me vou ocupar disso. Um cristão puro terá dificuldade em integrar a ideia de reencarnação. Puro no sentido bíblico. E um oriental não compreende a ideia de salvação. Para o Oriente não há nenhuma salvação, não há nenhum pecado original. Só para citar dois exemplos, mas eu não vou ocupar dos subprodutos e das amálgamas. O que é certo é que tem acontecido esta pressão para que estes dois hemisférios da Terra se aproximem. E, como se disse também, mais abaixo, ao nível das ideias, ao nível da cultura popular, vocês têm homens a usar rabo de cavalo há 25 anos e têm mulheres a usar calças há 100 anos. Então, também houve trocas de adereços e de acessórios, mas ao nível das ideias, nós temos visto a matemática ir ao encontro da arte, a física, a geofísica ligar-se à poesia. A psicanálise ligar-se à sociologia, ou certas psicologias ligarem-se à sociologia. A sociologia é muito mais fria e exata que a psicologia. E se observarmos, por exemplo, pintores como a optical art, a pop, tem uma enorme influência das artes gráficas e, portanto, da tecnologia. Então nós vimos, sabes, no design industrial, na decoração de interiores para hospitais, na sofrologia, no nosso conhecimento sobre a dor física, na música ambiente para dentistas não, para vítimas de dentistas. Nós sabes, há uma constante procura que não vem de ninguém, que não tem um autor, não é liderada, não é organizada. É um movimento que vem daquilo que na Suíça se chama o inconsciente coletivo. Nas Suíças se chama o inconsciente coletivo, que Jung chamaria o inconsciente coletivo, e que é um movimento que busca resgatar a parte da psique arcaica imensa que está por trás das nossas psiques individuais, da psique arcaica universal, e uma nova dispensação da luz no encontro que só é possível, no encontro de cima para baixo, que só é possível se estes dois hemisférios também se unificarem. Isto é, para cada unificação de dois hemisférios, sejam entendidos culturalmente, porque nós temos, por exemplo, o António Gedeão era professor de física.
não é? Da pedra filosofal. E poeta. Aí tens um indivíduo redondo, quer dizer, que consegue funcionar em dois registros que as nossas escolas antigamente tendiam a separar. O indivíduo vai para a poesia ou para a literatura, não vai para a ciência. Estes caminhos eram muito rígidos no passado, hoje são menos. E podíamos falar de astronautas que se tornaram místicos quando voltaram. Ou de pessoas ligadas à sofrologia que se interessam muito por meditação e yoga. Só para citar, isto tudo é popular, nós já sabemos. O que está implícito é que para que haja uma libertação de uma nova carga da psique arcaica universal, quer dizer, de um novo ponto de resistência, se quiserem, da psique arcaica universal, dessa pulsão subconsciente que é uma atividade psíquica que está em toda a natureza, nas borboletas, nas plantas, nas paisagens, nas pessoas, nos grupos, nos clãs, e que é agregadora, aprende devagar, não se abre ao novo facilmente e, digamos, é o velho do restelo cósmico. Não sei se isto faz sentido. O planeta tem o seu velho do restelo, que não acredita numa nova navegação. Tem um elemento de resistência. Eu não o encontro no plano das ideias puras, não o encontro no plano da filosofia, não o encontro no plano da medicina, não o encontro no plano da boa vontade mundial, não o encontramos nos humanismos. Onde é que ele está? Ele está subliminarmente nessa psique arcaica universal que tende a consolidar, prender, reduzir o pensamento, a ação, a abertura chácrica, a abertura para os níveis superiores de consciência e, consequentemente, no nível, digamos, de sétimo raio, o tempo e o espaço e a atenção. Notem estas três coisas: o tempo, o espaço e a atenção que nós dedicamos ao espírito. Essa psique arcaica universal resiste, ela abre-se e vai cedendo, mas resiste profundamente a uma abertura, digamos, em fluxo, uma abertura contínua. Ela abre e fecha. E o que está implícito é que para uma nova abertura, para uma nova cedência, para uma nova conquista dessa psique universal, que não é sombria no sentido de má, não tem nada a ver com o mal, é simplesmente tamas, inércia, é tamásica, usando um termo do hinduísmo. Para uma nova abertura, para uma nova cedência dessa camada subconsciente, é necessário uma nova dispensação de um projetor, de um holofote, do superconsciente. Quase podíamos dizer que as relações entre o superconsciente de uma pessoa, de um planeta ou de uma nação, não são relações, digamos, na cultura exatamente. A cultura é um subproduto. São relações verticais entre o superconsciente e o subconsciente e a psique arcaica universal. É a grande alquimia do mundo, se quiserem. Eu arriscaria a dizer que a grande poesia, sobretudo contemporânea, e nós temos isso, Portugal destila poesia contemporânea. António Ramos Rosa, Herberto Helder, Pessoa, eu estou a ser tão injusto porque falta uma série deles que são... Não sei se o Eduardo Lourenço escreve poesia, acho que não. Mas o que eu quero dizer com isto é que a grande poesia contemporânea sente isso muito fortemente.
sente poderes, forças, sente a alquimia do mundo. Mas para que estas duas realidades se aproximem, para que o superconsciente possa chegar ao subconsciente universal e, portanto, à psique arcaica universal e reprogramá-la, é necessário que os dois opostos horizontais, que no nosso caso são os hemisférios Oriente-Ocidente, hemisfério direito e hemisfério esquerdo do cérebro, masculinidade, feminilidade, yin e yang, que não são opostos verticais. O yin e yang não tem nada a ver com o bem e o mal, tem a ver com estes dois opostos horizontais. Se aproximem. E quando, vejam bem a cruz aqui. A cruz. E se quiserem, de outra maneira, o Sol em cima, a psique arcaica universal, a Lua em baixo, Marte, Mercúrio à esquerda e Vênus, Neptuno, certo? Bom, à direita. Mas Vênus, quer dizer, são as forças imediatas do homem também. Esta ação que não se consegue detectar o início e que não se consegue encontrar o autor ou a liderança ou a organização secreta ou qual é a conspiração que está por trás da aproximação entre os dois hemisférios do planeta. Esta ação está fora de discussão. Ela é historicamente, socialmente, culturalmente e espiritualmente observável. Aconteceu. Como se disse, a um nível cultural mais baixo, nós temos japoneses a andar em carros alemães. So what? E temos jovens portugueses a ver cinema de animação japonês. Portanto, isso não... Agora, a um nível mais profundo, a Terra e a super-alma da Terra, a Anima Mundi, está a preparar-se para qualquer coisa. Se uma pessoa, por qualquer depressão endémica, tender para, quando olha para as notícias e para a cronologia do dia a dia, ficar fixada na crónica negra do que acontece, terremotos e bullying e assaltos estranhos e guerras, vai perder o melhor. Porque o melhor é que os dois hemisférios planetários e os dois modos de pensamento e os dois posicionamentos nunca estiveram tão próximos. Que eles não cheguem a uma síntese final é natural, porque a síntese final implica sempre uma intervenção extraplanetária. Eu não disse extraterrestre no sentido de pequeninas figurinhas em discos voadores. Extraplanetária, quer dizer, uma intervenção celeste. Agora, no mundo dual, quer dizer, um mundo em que há homens e mulheres, maré baixa, maré alta, calor e frio, outono, verão, primavera e inverno, no mundo dual, para que o jato, a corrente, o foco, a luz celeste entre, não é nas nações ou em ti ou numa organização espiritual ou num grupo de investigação científica, para que o grande alento do universo, o Espírito Santo, a uma escala muito mais alta, possa entrar na Terra, atravessar as camadas conscientes e chegar à psique arcaica universal, estes dois polos têm que se aproximar. É a interseção entre os dois que cria a comporta, não no céu, mas no problema do mundo, a comporta aberta para que o espírito possa descer
até essa camada de resistência que envolve minerais, células, clorofila, etc. Quase se pode dizer que a vocação da Trindade em relação a um planeta é torná-lo co-eterno com ela. Daí este termo um pouco abusivo, terra última. Podemos chegar um dia a um livro chamado Terra Eterna. E isso que acontece macrocosmicamente entre o divino e um planeta, acontece microcosmicamente entre a tua mónada, que é Deus em nós, e a tua personalidade, que é o planeta, é o teu pequeno planeta. E nós podemos especular, falar, e, além de sabermos internamente que há uma síntese que se está a aproximar, e uma síntese tem qualidades muito definidas. Não é hermeticamente incompreensível. Tem qualidades definidas. Para nós sabermos que existe uma síntese que está a aproximar, nós podemos especular que existe uma síntese que está a aproximar-se, porque este movimento involuntário das grandes forças, dos grandes atores do planeta, está a acontecer. E ele é, subprodutos à parte, amálgamas à parte, sincretismos à parte, ele é qualitativo. No Oriente, tem vindo a predominar a ideia de libertação da roda das reencarnações. No Ocidente, a ideia que se fixou, que justifica a religião, é a ideia de salvação. Curiosamente, a ideia de salvação foi fixada com muitos outros dogmas da Igreja. Primeiro no Concílio de Nicéia e muito mais tarde no Concílio de Trento. O que é que isto quer dizer? São duas visões completamente diferentes. A ideia de reencarnação implica algo comum à ideia de salvação. O que é que há de comum em ambos? Que ter nascido contém um vírus. Que ter nascido é um jogo viciado. Que para o oriental a essência adquirir forma e viver no mundo não é bom. E que se nós não, e vocês forem aos jainistas, levam isso a um extremo. Os jainistas são aqueles que andam com uma vassoura para não pisarem um inseto. E têm uma coisa na boca para não respirarem um inseto. Eu penso que são os jainistas. Uma religião muito bonita visualmente. Para o Oriente, qualquer ato de violência, qualquer displicência porque pisaste um inseto, traz-te outra vez para a Terra. Isto é só um exemplo extremo de como a visão de ter nascido torna-se problemática para o oriental. E uma grande parte dos esforços do oriental místico do século XVIII é evitar a vida.
E nesse evitar a vida, eu não estou a dizer os eruditos e as pessoas iluminadas, estou a dizer o povo em geral que recebeu uma instrução do Bhagavad Gita, etc. Esse evitar a vida depois dá origem a coisas exóticas como o fakir, que consegue reprogramar o seu corpo ao ponto de não sentir dor, como o indivíduo vive numa gruta para não ser ofensivo nem ser ofendido, portanto para não criar karma. Existe uma reação enorme à grande roda centrífuga que está no universo, que está no mundo. E para o ocidental, ter nascido também traz um bug, que é o pecado original. Isto é, para a nossa percepção, pode não ser a tua, mas era com certeza a da tua avó. Traz um bug. Tá, há aqui uma coisa. Tu nasces e já está errado, logo à partida. E estas duas descrições do problema do homem tendem a reter uma boa parte da alegria. Só um segundo. Um, peço desculpa. Tendem a reter uma boa parte da alegria de participar na construção do mundo, de participar na construção do planeta, de participar na aventura do Logos. Isto é, nós nascemos com este registro no Oriente do Samsara e com este registro no Ocidente do pecado original. Com a ideia de que nascemos num sistema viciado e que herdamos o bug, que herdamos o vírus, que herdamos a deslocação entre o que é e o que devia ter sido. E isto, como vocês imaginam, desloca uma grande parte da nossa força, da nossa concentração, da nossa ação. Quer dizer, o ponto de apoio da alavanca da motivação da humanidade deixa de ser na história, no tempo, no plexo solar, na vida, e é transportado alguns para a quarta dimensão, para a quinta dimensão. Que, curiosamente, é onde estão aqueles senhores, sobretudo a quarta e a quinta dimensão negativas, é onde estão aqueles senhores que se alimentam das nossas emoções negativas, que se alimentam das nossas emoções, que se alimentam dos nossos extremos, que se alimentam do nosso desequilíbrio, que se alimentam do nosso desespero. Ou seja, as mundovisões que contêm elementos de desespero, mesmo que depois esteja lá injetada a esperança cristã, ou mesmo que esteja lá presente a adoração a Krishna, por exemplo, mesmo, ou a Buda, no entanto, uma grande parte da energia que fica no subconsciente e no nível subliminar do pensamento e da atitude é a de tenho que escapar daqui o melhor possível, tenho que sair daqui o melhor possível. E isso introduz um elemento negro na cadeia luminosa dos atos humanos, introduz um elemento perverso na sequência luminosa e criativa da ação humana. Introduz um elemento de ansiedade e de angústia. Introduz um elemento subtil de culpa. Culpa é uma palavra que os ocidentais entendem logo. Então os portugueses parece que nasceram para compreender essa palavra. E no Oriente é karma. Culpa no Ocidente, karma no Oriente.
E eu gostaria de contribuir para que nós puséssemos esses dois fatores completamente fora da equação. Exceto quando o indivíduo entra em áreas especificamente aberrantes do comportamento. Aí a culpa é um sistema de proteção. E a impressão de karma é um sistema de proteção, porque existem leis cósmicas. Só que as pessoas nascem com karma e com culpa e ainda mal começaram sei lá, a respirar. É tudo a priori. Exatamente. É como se nos tivesse sido passada a receita de que ao nasceres estás trapped. Estás numa armadilha. Eu estou a falar para as massas neste momento. Quer dizer, estou a falar sobre as massas. É claro que há indivíduos, não estou a falar para as massas no sentido objetivo, mas estou a pensar em relação às massas. Claro que há indivíduos que... Peço desculpa por isto. Mas há indivíduos que nascem imunes a isto. E nesse processo, a conexão cristalina com os dois grandes polos, o negro profundo da origem da matéria, que é bom, é o chamado negro brilhante, e o branco inefável da luz eterna, que é o seu polo oposto. A conexão cristalina entre estes dois polos, isto é, uma passagem de informação sem perca ao longo da fibra óptica que é a humanidade, e que és tu, e é a tua coluna vertebral, e é o teu sistema nervoso, etc., fica interrompida por este implante filosófico, moral, metafísico, por este implante filosófico, moral, metafísico da culpa para o Ocidente e do karma para o Oriente. Então, este é um assunto profundo. Quando se fala em implantes, a humanidade nasce implantada com estas duas, com estes dois vórtices, com estes dois agregadores obscuros. Isto não quer dizer que objetivamente eu não me apanhe a fazer coisas que depois geram culpa, mas essa é uma culpa muito mais localizada, que eu conheço o princípio, meio e fim, sei como resolver aquilo. Não é uma culpa que me foi receitada. É uma culpa, isto é, é uma sensação de deslocamento para a esquerda ou deslocamento para a direita em relação ao melhor de mim próprio, que eu posso diagnosticar e trabalhar. Não é, ou seja, é uma culpa que acontece por um processo empírico e experimental. Não é uma culpa que é, digamos, aspergida como um anátema sobre a humanidade inteira. É como se fôssemos batizados de culpa à nascença e depois precisamos de um segundo batismo para remover uma parte disso, mas aí ficas automaticamente ligado a quem te batizou. Isto não é de todo uma... Não há qualquer necessidade de criar polémica com a Igreja Católica ou com os Hare Krishnas ou com a Brahma, com a Sociedade de Adoradores de Krishna, etc. Não é isso. Porque existem coisas muito belas em todas essas regiões. Mas estes dois pontos, a culpa e o karma, enfraqueceram a ambição humana, tanto na horizontal como na vertical. Eu não estou a dizer que enfraqueceram o orgulho humano. Se calhar até o aumentaram. Porque uma criança ferida tem um ego mais forte. E, portanto, quando produz orgulho, produz um orgulho mais forte. Mas enfraqueceram a ambição, a curiosidade, a liberdade, a invenção, a autoria. E é neste cenário de culpa ao Ocidente e de karma ao Oriente que
que se levantam as grandes revoluções intelectuais dos últimos 150 anos. Ou, quer dizer, dos últimos 300, mas para já dos últimos 150 anos. Os médicos, os humanistas, a esquerda. Os indivíduos que dizem, explica-me melhor isso. As pessoas que reagem à hipnose. Os lúcidos, aqueles que dizem, eu não sou facilmente hipnotizável. Está bem, a Virgem Maria é muito bonita, mas eu não vou ser hipnotizado. Posso compreendê-la, posso amá-la, posso intelig-la, até posso contactá-la. Mas hipnose não, obrigado. Quer dizer, existem... nós temos este outro corpo que gerou uma enorme quantidade de ateísmos. Não estou a falar de agnosticismo, estou mesmo a falar de ateísmo. Que é uma reação, se formos a ver bem, em profundidade, aos arcontes que implantaram os bugs, que implantaram estes depressores endémicos, que implantaram estas ideias que ficam alojadas na nossa coluna vertebral, que ficam alojadas por trás dos chakras, que ficam a impedir a fusão dos hemisférios, que ficam a impedir a liberdade, a autonomia e a agilidade do indivíduo. Portanto, quando se fala numa síntese, ela tem que conter o melhor do Ocidente, o melhor do Oriente e o melhor do espírito moderno no que ele tem de ateísta, de crítico, de distanciado, de cético, de destrutivo, de iconoclasta e assim sucessivamente. Porque eles também fizeram um trabalho. Se não tivesse acontecido essas revoluções, eu hoje não podia estar a dizer nada do que estou a dizer. Éramos presos. É simples. A ideia de salvação implica uma verdade profunda. Nós nascemos em em um galho da árvore da vida que tem problemas de transmissão, de continuidade, de comunicação, de comunhão com a raiz, que é a Trindade. E esses problemas, essa secção, esse garrote, foi instalado na Terra por presenças que não são da Terra. Ou seja, este planeta foi invadido, pirateado, manipulado, e depois os mesmos que invadiram, piratearam e manipularam utilizam essa verdade para criar a ideia de perdido, doomed, e que portanto precisa de ser salvo. E nos esforços inevitáveis da criatura para sair do poço que eles próprios criaram, eles ainda recolhem a vibração de desespero e de esperança e criam não as religiões no seu eixo central, mas o modus operandi das religiões na sua forma como se relacionam com a sociedade, com o mundo e com as pessoas. Ou seja, it's a win-win situation. E para nós é uma lose-lose situation. No Oriente, a ideia de karma e de reencarnação condena o homem a uma monótona repetição de pequenos aprendizados que ele mal se recorda, segundo os mesmos conceptualizadores da prisão planetária, que ele mal se recorda na vida seguinte. E ainda na vida seguinte. E, portanto, está sempre a repetir, para ele próprio, os mesmos aprendizados. E, portanto, tem esta clonagem existencial que são as reencarnações. E os seres que criaram, que são responsáveis pela interrupção, porque repara, se fores uma nespereira, ou uma pereira, ou um pessegueiro, e fizeres uma secção num galho, até 2/3 do galho, deixas lá 1/3, o galho continua mais ou menos verde. Continua mais ou menos com flor, continua mais ou menos com um fruto ou outro, só que são muito mais pequenos, secos, muito mais, não é secos, é quase secos,
e muito menos viçosos, com menos vida. Daí a noção perfeitamente aquariana de Cristo, que é o indivíduo, juntamente com a sua equipa, que faz o bypass a isto tudo. A noção Cristo aquário, eu não disse Cristo de aquário, Cristo aquariana, eu venho para que vocês tenham vida mais abundante. Tu tens a sensação que ele vem para curar o galho que está partido, para o restituir. E ele não fala com uma pessoa, ou com outra pessoa, ou com um grupo. Ele está a falar para toda a Terra. Só que o espírito humano é terrível. Se as pessoas acham que os líquens têm capacidade de sobrevivência em condições extremas, tipo no Alasca e no Polo Norte, tens lá, em sítios onde não vive mais nada, tens um líquen cor de laranja em cima de uma pedra durante milhares e milhares de anos a apanhar um bocadinho de sol. Esta flora, este líquen, este musgo, tem capacidade de sobreviver em condições extremas e não viram nada. A humanidade, o espírito humano, é terrível. Porque nós juntamos em nós o mais alto, quer dizer, a nossa mónada vem de níveis acima dos arcanjos. Ela não é dinamizada como um arcanjo, ainda, mas vem de níveis acima do nível dos arcanjos. Vem de nível acima dos Melquisedeque. Vem de níveis... Os Melquisedeque... Aqui tenho que parar. Vem de níveis acima dos anjos, das entidades cósmicas. A mónada vem diretamente daquilo que os gnósticos chamam o primeiro mistério. Nós temos essa efulgência dentro, acima, focando-nos. E é particularizada. Deus não perde nada da sua infinitude por se autodoar a ti mesmo sob a forma de uma mónada. E toda a atenção que dedica a ti não é maior nem menor pelo facto de existirem bilhões de outros seres. É única, completa e, digamos, dedicada em absoluto. E ao mesmo tempo que temos isso, que vem do primeiro mistério, temos em nós raízes alfa, portanto, são as nossas raízes ômega. E temos o homem é um entrelaçamento de duas árvores, como vocês já compreenderam. E temos raízes que vão desde as partículas subatómicas. Há anjos e arcanjos e entidades, há outros que têm o mandato de lidar com a matéria. Mas há anjos, arcanjos e entidades que não têm nada a ver com a matéria, que não têm sequer, como é que eu te explicar? Leitura. Há hostes inteiras, e há anjos e seres cósmicos, para quem a Terra, a matéria, não existe. É um sonho. O ângulo de percepção do mundo angélico é fundamentalmente diferente do ângulo de percepção do mundo humano. E não vale falarmos aqui de Maia. Não adianta falarmos de Maia, porque se a matéria, e muito especificamente o que nós queremos falar hoje, o plano etérico, são mandato da humanidade, eu não posso fazer da tarefa que me foi posta à frente uma ilusão e virar-lhe as costas. Isso seria desautorizar o autor supremo deste processo. Não sei se isto nos ajuda. Tanto a ideia de salvação como a ideia de karma implicam, não necessariamente em toda a gente, como a Kitty disse, há indivíduos que nascem, digamos, com raio-x em relação a estas coisas. Claro que um ateu ainda está mais fora disto. Tem outro tipo de problemas para resolver.
Mas o indivíduo que não é exatamente um ateu, quer dizer, que sente o mistério o milagre e o divino em todas as coisas, pode nascer ou desenvolver um raio-x em relação a isto. Ele não vai cair na... Eu diria, tu não vais cair na situação primária de dizer que a salvação não existe ou é desnecessário ou que o karma não existe. Não é essa a questão. A questão é que a redundância, a repetição ou a queda estão insuficientemente ou muito mal explicadas ou só nos foram partilhadas em parcialmente. Portanto, tu ao receberes uma informação parcial como sendo total, fortaleces um fragmento da realidade, ficas preso a uma ilusão. É tomar a parte pelo todo. Digamos que salvação é válido como 4% do que realmente se passa e a partir de um ângulo específico em função de um tipo de desenvolvimento de consciência. Mas existem outras formas de descrever o que se passa. Em profundidade, salvação não se deveria dirigir à capacidade moral ou ética. Porque a capacidade moral ou ética é inerente à liberdade individual e, portanto, não pode ser imputada a um problema com o qual já nascemos. Então, salvação só se poderia aplicar a algo que é herdado quando nascemos, que não é capacidade moral ou ética, porque é ser desenvolvida durante a vida. Portanto, a salvação, seja a que vem por Cristo ou a que vem pela nossa própria decisão, deve ter a ver com algo muito mais profundo. Isso é genético. Se há alguma redenção a fazer que é independente das tuas escolhas, da ideia de salvação, porque há um pecado original. Se é um pecado original é porque tu nasces com alguma coisa que não tem a ver com escolha. Não sei se me faço entender. No contexto ocidental. Se há um pecado em original, significa que quer escolhas bem, quer escolhas mal, já nasceste com essa alienação na tua matriz. Curioso, não é? Não se pode ligar isso a escolhas, nem, portanto, a questões morais ou éticas. É um dado à partida. E a única coisa que nós herdamos quando nascemos é genético etérico. É a única coisa. Portanto, a única justificação para falar de um resgate da humanidade em função de um acidente que aconteceu num passado profundo seria bioquímica, etérica, oculta. Oculta, etérica, bioquímica. E não... Porque imagina que é o contrário, que te é dito assim, nasceste livre. As tuas escolhas é que farão o teu destino. Mas há aqui um pequeno detalhe. Há aqui um problema genético à nascença, mas os avatares vão tratar disso contigo, desde que tu consigas uma boa relação com os avatares. Já seria uma coisa muito mais leve. Mas o que nos é dito é o contrário. Tu nasces marcado e mesmo que faças boas ou más escolhas, do ponto de vista estritamente ortodoxo, se tu não fores batizado, não interessam as boas ou más escolhas. Porque só os batizados é que são resgatados. Não é lindo? É uma embalagem de chocolates. Claro, envenenados. Do ponto de vista da estrita ortodoxia, as tuas escolhas não contam. Se tu não foste batizado, não foste integrado no reino dos céus, não fizeste conexão com Cristo, não tens ligação à Santa Igreja e assim. Portanto, quer faças bem, quer faças mal, permaneces no dia em que vais morrer com o pecado original. Daí a ideia de extrema unção. Daí a ideia de indivíduos que pouco antes da morte têm aquela ansiedade de serem batizados. Não tem nada a ver com as escolhas deles, nem com a vida deles. É uma outra coisa. Está num arco que não é o arco da liberdade individual, que é um arco por detrás, coletivo, universal, uma perversão invisível e que não tem a ver com o nosso polegar oponível, nem com o teu juízo moral, nem com
com o teu movimento da seleção do que é dourado e do que é menos dourado e do que é falso, tem só a ver com algo que ainda não nos explicaram bem, algo que não está claro. E hoje nós sabemos que isso é genético. Ou é paragenético, isto é, está por trás e está por trás daquilo que permite o ADN. E que permite, portanto, o entrelaçamento destas gigantescas moléculas de ácidos. Estas coisas só fazem sentido se nós recapitularmos um pouco o postulado ortodoxo. Se não o recapitularmos, se não pensarmos nele de todo, estas coisas não são preciso falar. Não, as pessoas já, muito da humanidade já está fora disto, completamente. Existem 7 fibras divinas que comunicam a seiva da mãe a todos os galhos da árvore, que são os 7 raios. Existem 5 fibras divinas que comunicam o intelecto e a total lucidez do filho a todos os galhos da árvore. Estou a ficar disléxico. A todos os galhos da árvore, que são os 5 raios superiores. Existem 3, que se dividem em 3 também, que dá 9 presenças, ações divinas que comunicam o Pai a todos os galhos da árvore, que são os 9 raios divinos. Os 9 raios divinos, que são 3, que depois de cada um deles tem 3 subaspectos, mas vamos ver as coisas assim. São 7 mais 5 dá 12, mais 9 dá 21. E estes são os 21 raios. 3 são vibracionais. 5 são radiantes. Perdão, 3 não, ao contrário. 7 são vibracionais. São os 7 raios conhecidos. 5 são radiantes. 9 são criadores. Raios criadores, Pai. Raios radiantes, Cristo, Filho. Raios vibracionais, Mãe. Quando nós estamos a criar a partir do puro, no puro, pelo puro, pensem Beethoven, Stanley Kubrick, Martin Luther King, o gênio puro, ele está não só a operar com os 7 e com os 5, mas também está a ser tocado pelos 9 raios criadores, que são criadores. Isto é, nós temos uma camada da emissão fora da Trindade. A Trindade não sei, nunca estive lá. A minha mónada esteve, mas eu não... Pronto. Mas tens uma camada de emissão da Trindade, que é criadora, é o primeiro aspecto da Trindade. Tens uma segunda camada de emissão da Trindade, que é radiante. Não é só manetedora, é aquela que mantém a consciência suprema ao longo do processo. É testemunha, é mantenedora da consciência suprema. E tens uma terceira camada da Trindade, que é vibrátil. E que é, portanto, multiplicadora, sustentadora, nutridora, ampliadora, distribuidora, comutante, alternante, simétrica, contrastante e assim sucessivamente. Ou seja, quando nós dizemos a luz branca diffraciona-se em 7 cores. A corda de Pitágoras, nossa escala chama-se pitagórica.
pentatónica. A corda de Pitágoras, ao ser dobrada segundo a regra de ouro, dá origem às notas musicais. Caso não saibam, uma corda, se tinha 1 metro, foi dobrada sobre si mesma segundo a regra de ouro. Isso deu a primeira nota musical. A primeira nota é o Dó, que é a corda toda. A segunda, tu fazes uma dobragem e obtens uma corda mais pequena. Ré. A seguir outra, Mi, Fá, Sol. As 7 notas musicais são subdivisões. Deve estar aqui a dizer uma asneira qualquer. São subdivisões. Não, mas acho que é isto. São subdivisões de um cânon, de uma medida principal. Tal como, se não é a regra de ouro, é um número assim. Não, se não é o pi, é um desses. Tal como, isto é Pitágoras. Antes de Pitágoras não tínhamos a escala que temos hoje. Tal como o metro é subdividido em decimais com 10 centímetros. Pois cada centímetro é subdividido em 10 milímetros e cada milímetro pode ser subdividido em décimos de milímetro. As nossas notas musicais, do Dó ao Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si até ao Dó, estou a falar das brancas, das tónicas, são, não dos sustenidos, são subdivisões de uma medida. Só que em vez de serem subdivisões métricas, são subdivisões vibracionais, porque vocês imaginam quando uma corda maior, quando tocas, dá um som mais grave. À medida que vais diminuindo, o som vai ficando cada vez mais agudo. São subdivisões do mesmo cânon. Cânon quer dizer da mesma medida. E o rácio é sempre o mesmo. Não vai alterando, a subdivisão não se vai alterando. Isto é que dá a chamada escala pitagórica. A segunda camada são as emissões da Trindade. Não são a Trindade em si. A primeira camada da Trindade emite 9 raios criadores. O segundo aspecto da Trindade emite 5 raios radiantes. 5 radiações. E a terceira camada da Trindade emite 7 vibrações. Agora, quem criou os chakras do homem? Os nossos chakras foram diretamente criados no plano etérico da Terra pelos 7 raios. Não é que os chakras estejam relacionados com os 7 raios. Ou que há uma correspondência. Ou que se possa dizer, que curioso, este chakra deve ter a ver com aquele raio. É a ação dos raios vibratas atravessando o campo etérico da Terra que cria 7 convecções vibracionais maiores e uma série de convecções vibracionais menores. Mas eu sou uma pessoa um pouco confusa e no sentido em que disperso-me e quando começo a pensar nos chakras, além destes 7, depois já são 25 e 52, 56 e depois as pessoas já têm um chakra na nuca e têm 20 chakras. Não acaba mais. Portanto, isso eu deixaria para a medicina tradicional chinesa e para os yogis eruditos aprofundar. Agora, estes 7 existem. Exatamente. É a interseção entre o campo etérico da Terra e os 7 raios divinos, que na tradição judaico-cristã se chamam os 7 espíritos ante o trono. E mesmo a tradição fala dos 21 anciões ante o trono. As pessoas, há um certo pensamento cristão ortodoxo que não gosta de numerologia, porque é uma coisa cabalística e gnóstica e toda um bocadinho obscura, e depois chegas ao livro das Revelações e é números para todos os lados. Ficas um pouco sem saber o que fazer. Nesse sentido, os 7 dias da criação são 7 dias da criação mãe. E o Espírito de Deus que paira sobre as águas é o Filho. O Pai está por detrás. Ele está como espectador.
Tentem só tentar transformar isto num desenho. A Trindade é algo que devia ser nosso amigo, devia ser uma coisa do dia a dia, devia ser uma coisa que tu trazes, devia haver porta-chaves com a Trindade, é uma coisa, devia ser uma coisa do dia a dia. Sim, mas para muitas pessoas falar de Trindade é far out. É muito... Mas a própria família é um pai, uma mãe e um filho. Ou um pai, uma mãe e uma filha. Ou um pai, uma mãe, um filho e uma filha. Isto, em algum nível, é a Trindade. E esta, a Trindade, que são, afinal, diferenciações no infinito. Só que, se tu fores para o lado do infinito, que não é exatamente o nosso... Nós não temos acesso a isso. Tu não vês trindade nenhuma. É quando nós partimos da finitude, do tempo, do espaço, que vemos que os místicos do mundo inteiro sentem a trindade. Mesmo que ela se fale de Trikaya no budismo, ou que se fale dos três aspectos de Brahma, ou que os aborígenes falem da tartaruga, da serpente e do canguru, mas em última análise são três diferenciações do mistério. Se nós abolirmos a questão da Trindade, ficamos com a unidade cósmica, com Allah, com Brahma. E para tudo. Não se diz mais nada e ou já estamos muito próximo, ou então voltamos ao obscurantismo. Todo o absoluto é introduzido ou para te levar muito para a frente, ou para obscurecer-te de novo para uma idade escura. I'm sorry? Para o pagão. Então, a Trindade é um número, para começar. E da Trindade são emitidos pela mãe 7 raios. 3, 4, 5, 6, 7. Pelo filho, 5 raios. 2, 3, 4, 5. Pronto. Agora é que está a ficar teosófico. E que a Madame Blavatsky gostava imenso destes esquemas. E pelo pai, 3 que se dividem em 3. Estes são os raios criadores. Têm a ver com os filhos Miguel. Têm a ver com Metatron. Têm a ver com os anciões dos dias. São radiações, não são radiações, são presenças criadoras. Estes são os raios radiantes. E se vocês se lembram dos encontros de Air School, e hoje deve ser o 90, nós estamos há imenso tempo, subtilmente, a distinguir vibração de radiação. A vibração usa sempre o plano etérico. A radiação é de corpo espiritual para corpo espiritual. Tudo o que nós trocamos como seres humanos, e até como almas, e como veículo mental, é vibração. E assim que duas pessoas se encontram e os seus corpos espirituais estão ativados, o que eles estão a trocar não é vibração. Pode ser também, mas não é só vibração, é radiação. Quando as pessoas vão em busca de um polo, não me interessa se esse polo é uma escola, uma floresta, uma grande árvore no meio da Amazónia, a árvore dos Na'vi no Avatar do Joe Cameron, se é um lingam, se é o teu marido, se é uma quinta maravilhosa mística para ti, se é uma viagem até um guru que está lá, algures nos Himalaias, ou um guru que está algures numa floresta celta. Whatever. Tu não vais em busca de vibração. Tu vais em busca de radiação. É muito importante distinguir isto. Depois de ouvires uma sinfonia, desligas a sinfonia, porque chegou ao fim. A vibração termina. Mas tu mudaste. E tu estás alterado. E há uma respiração. E há um mais. Há um amplexo. Há uma expansão. E isso já não é mais vibração. É radiação. Radiação é o que fica. Depois da atuação correta da vibração. Mas pode ser ao contrário. Pode ser que tu primeiro tenhas um impacto de radiação. Eu já tive isso a olhar para uma fachada de um prédio. Os Jerónimos, assim, ao fim do dia, com aquele pêssego
a bater contra a pedra. E tu estás um bocado distraído a tentar que as castanhas assadas não caiam para o meio do chão e de repente olhas, pá! Aquilo não é vibração. Quer dizer, é vibração porque o meu nervo óptico está a vibrar em cor de laranja. Porque há uma pressão atmosférica. Porque a pedra é reconhecida pela minha memória e isso é vibração. Mas o esplendor e a força e a certeza absoluta que aquilo emite uma energia espiritual não é vibração, é radiação. Os 5 radiantes regem toda a nossa vida espiritual. Os 7 vibrantes regem toda a nossa vida de movimento. Não há como atrapalhar o vibrante que tu és com o radiante que tu és. Os dois existem em níveis complementares. E eu arriscaria a dizer que este trabalho do Logos, de aproximar o Oriente e o Ocidente, é porque o Oriente sempre se ocupou mais de vibração e o Ocidente sempre esteve à volta da radiação, deixando para trás os ocultismos, que são fundamentalmente ciências da vibração. Um sino é vibração. Um gongo é vibração. Uma taça tibetana é vibração. Roupa é vibração. A vibração, os 7 vibrantes, são diferentes. Já sabemos que os primeiros 7 vibrantes recapitulam outra vez a Trindade. Vontade, poder, Pai. Amor, sabedoria, Filho. Inteligência ativa, Mãe. Portanto, estes 3 recapitulam outra vez aqueles lá de cima. Mas é tudo Mãe. Existem universos Mãe, que são universos regidos pela vibração. Existem universos Filho, que são universos regidos pela radiação. Existem universos Pai, chamam universos a vastos sistemas de realidade e de existência, em que a essência se revela através da forma. É uma definição do universo como outra qualquer. E existem... A nossa Via Láctea é um universo, no sentido particular da palavra, Mãe. Tu olhas para a Via Láctea e vês logo que a Via Láctea é uma princesa. É uma menina. É grande, mas é uma menina. É assim uma coisa, sabes? Agora chegas à Andrómeda e muda. Já não é nenhuma menina. Porque é uma galáxia de primeiro raio. A nossa galáxia é uma galáxia de segundo raio. E o nosso Sol é um Sol de segundo raio. Mas Rigel, Betelgeuse, Procyon são sóis de primeiro raio.